Olá, graça e paz. Nesta semana estou falando com vocês a respeito de perdão. Eu quero compartilhar com você um texto que se encontra em 1 Reis, capítulo 21, do verso 25 ao verso 29. O texto diz assim: Nunca existiu ninguém como Acabe, que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então o Senhor veio a Elias e disse: Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reino, mas durante o reinado de seu filho. Deus perdoador, Deus misericordioso. Se você olhar a história, quando Roboão, filho de Salomão, começou a reinar, a nação de Israel se dividiu. Ficaram 10 tribos formando o reino do norte, que passou a se chamar Israel, e Judá mais Benjamim ficou no sul, com a capital Jerusalém, ficou sendo Judá. Sempre no trono de Judá houve um filho de Davi, um descendente de Davi. Por quê? Porque Deus tinha prometido isso. Agora, os reis do norte geralmente eram da tribo de Efraim, e cada um era pior que o outro. E o que é pior, esse Acabe, ele se tornou o padrão do pior entre os piores. Nada podia ser mais ruim que ele. A história dos reis de Israel sempre diz assim: e fez fulano igual a seu pai Acabe e morreu. E fulano foi mal, andou pelos caminhos de Acabe e morreu. Ele se tornou um exemplo daquilo que um rei podia ter de ruim. Esse era Acabe. E Deus tinha dito para Acabe que, devido à conduta dele, ele não teria sucessor, que todos os machos, todos os homens da sua casa, filhos e escravos, morreriam. E mais, nenhum deles mais seria sepultado no lugar certo. Os que morressem no campo seriam comidos pelos cães, pelas aves; os que morressem na cidade seriam comidos pelos cães. E quanto à esposa dele, Jezabel, Deus disse que os cães lamberiam o sangue dela. Ao ouvir isso, o rei Acabe, ele se humilha, ele se arrepende. E ele se arrepende verdadeiramente na presença de Deus. E é interessante o que Deus fala. Deus fala para Elias: olha, você viu como é que ele se arrependeu? Mas olha o que diz o verso 25. Nunca, nunca, nunca existiu ninguém como Acabe, que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que era mal ao Senhor. Ele se comportou de maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante deles. Jezabel era aquele doce de rainha que manda uma carta para Elias dizendo o seguinte: Elias, juro por Deus, se amanhã, a essa hora, eu não fizer com você o que você fez com os 450 profetas de Baal. Ela, Jezabel, foi quando viu o rosto de Acabe triste. Falou: por que você está triste? Não, eu queria comprar a vinha de Nabote. Ah, mas você é rei, deixa comigo. E ela induziu 2 homens a mentirem, dizerem que ele estava blasfemando. Foi morto e ela tomou a propriedade. Aí Deus falou: olha, Acabe, acabou, Acabe, acabou. Não tem mais jeito. E as credenciais dele são interessantes. Nunca existiu alguém como Acabe. Mas o que é mais interessante é que Deus diz para ele, quando ele ouviu toda essa coisa, Acabe ouviu essas palavras, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre pano de saco e agia com mansidão. Ou seja, ele se arrependeu, ele se humilhou. Então a palavra do Senhor veio a Elias: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante seu reinado, mas durante o reinado de seus filhos. Deus perdoou o camarada. Se tem um camarada que, na minha cabeça, e não sei na sua, não merecia nenhum perdão, era Acabe. Ele era mau, ele era cruel, ele era sanguinário, ele era desobediente a Deus, e ele se arrepende e Deus perdoa. Oh Deus maravilhoso, oh Deus bondoso, oh Deus misericordioso.
ele perdoa. Acabe merecia o castigo, mas fala, não, ele se arrependeu, vai vir sobre ele. É interessante que Deus falou mesmo a respeito de Salomão. Salomão não andou nos caminhos do Senhor e Deus falou, vou dividir o reino. Mas não vou dividir no reino dele por causa do meu servo Davi. Vou fazer no filho dele. Então, note que Deus perdoou, Deus livrou. Deus não tirou a consequência do pecado, porque ele não tira, mas Deus perdoou. Então, que continuemos amando e servindo a esse Deus amoroso e perdoador. Tenham uma boa noite. Amanhã, Renato estará com vocês e eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço, até lá, fique em paz.